Quando a gente fala de amostra, em geral, a primeira coisa que tem que vir em nossa mente é como que foi feita essa amostra. Isso é fundamental, porque a amostra ela precisa representar completamente a população em um conjunto menor de dados. Então, falhas nesse processo de construção da amostra vão resultar em vieses que vão, portanto, também trazer vieses às nossas decisões. Então, por isso que a gente vai definir aqui uma técnica para fazer de forma correta. O processo de amostragem ele precisa ser probabilístico, ou, em outras palavras, aleatório. Tá? Então, ao acaso. Esse é o núcleo da nossa técnica de amostragem. Porque isso garante com que todos os elementos da nossa população tenham as mesmas chances de fazerem parte da nossa amostra. Esse que é o procedimento. Né? Então, se a gente considerasse ali o conjunto de todas as observações, tá? Aqui cada pontinho é uma observação na população. A gente tem que, cada uma dessas tem que ter a mesma chance de fazer parte da nossa amostra. Por quê? Porque a amostra ela tem que representar o contexto maior e ela, portanto, consegue fazer isso carregando essa informação de forma aleatória. A amostra aleatória simples, ela precisa de dois elementos. Ela precisa de um elemento de rótulo. Então a gente vai rotular todas as observações. Então todos os membros da população devem ser rotulados. E usando um artefato ou uma tabela de dígitos aleatórios, fazer a seleção da amostra. É como se fosse um sorteio, né? Então a gente tem ali um conjunto de observações, ela foi rotulada, né? Então tem 1, 2, 3 e assim por diante. O que a gente vai fazer aqui é aplicar um artefato de sorteio. Ele vai falar assim, olha, todos têm a mesma chance de ser sorteados, probabilidades iguais. E aí a amostra aleatória simples fornece uma amostra possível a partir do conjunto inicial dos dados, tendo por característica uma maior chance de estar representando de forma adequada o fenômeno. Então vamos ver aqui um exemplo desse mecanismo em operação. Suponha que um gerente deseja conhecer a quantidade de peças defeituosas que eventualmente estão presentes dentro de um lote de 1000 peças fabricadas. Utilizando a técnica de amostragem aleatória simples, o gerente rotula de 1 até 1000 todas as peças e faz um sorteio sem reposição de 50 peças. Dentre as peças sorteadas, é feita a verificação da presença ou ausência de defeito, sendo possível, por exemplo, estimar a proporção na população. Então tá aqui, olha. Bom, então aqui temos o rótulo, né? Ele pegou 1000 peças, olha, então você tem de 1 a 1000 aqui. E note que aqui ele está colocando aquele artefato que a gente chamava de aleatoriedade. No Excel, a função que faz isso é essa função aqui, ó, aleatório. Vou colocar ela aqui do lado. Ó. Então, essa função aleatória, o que ela faz? Ó, ela gera valores aleatórios, de 0 a 1, mas com muitas casas decimais, a tal ponto que é difícil haver coincidência, por exemplo, em 1000 repetições desse valor aleatório, tá? Então toda vez que eu atualizo o Excel, eu estou clicando aqui F9, ele atualiza. Tá vendo que ele vai fazendo totalmente números novos para cada uma dessas observações? Tá, esse é o primeiro aspecto. Então a gente tem aqui o rótulo e tem os valores aleatórios, como a gente falou. Mas agora a gente precisa fazer o sorteio deles. A gente precisa fazer o sorteio de 50 dessas peças. Como que a gente vai propor isso? Eu estou usando uma função do Excel chamada função ordem. Olha aqui, ó. Vou colocar ela aqui do lado também. Então a função ordem, ela pega essas duas informações, o vetor e o elemento do vetor. Então, por exemplo, olha, se a gente pegasse aqui, ó, 1, 2, 4, 5 e 7. Se a gente quisesse saber a ordem desses elementos, tá? Aliás, eu vou colocar aqui, ó, de forma não ordenada, tá? Então tá aqui não ordenado. Se eu quiser saber a ordem desse elemento, eu venho aqui, olha, eu falo ordem.
esse número, qual é a ordem desse número nesse vetor aqui. Aí ele me dá, olha, a ordem desse número é 3. Se eu travar aqui, olha, com F4, eu posso arrastar isso daqui, olha, ele vai me dar as demais ordens, ó. Então, esse daqui é o maior, esse daqui é o segundo maior e assim por diante. Ah, mas eu não quero ordem descendente, eu quero ordem ascendente. Aí eu venho aqui, olha. Aí o 1 ficou o primeiro, o 2 o segundo, né, e assim por diante, tá bom? Então essa função que eu estou usando aqui, ela me pega a ordem do valor sorteado aleatório nos demais. E aí o que eu faço? Eu pego os 50 primeiros, tá? Eles estão tudo misturado aqui, ó. Veja, ó, o 23 está aqui, né, ó, o 23 está aqui, depois o 38 está aqui. Então eles estão aleatoriamente distribuídos. E aí como que eu capturo ele, né? Então venho aqui e pego os 50 primeiros, ó. Então, essa função índice aqui, ó, ela retorna o valor correspondente a essa ordem. Então, qual o valor correspondente ao primeiro, né? O primeiro aqui não é o 10? Então, como que eu obtenho esse valor? Eu obtenho esse valor por essa fórmula, ó, é índice. Qual é a matriz que eu vou pegar? É essa aqui, ó. Qual que é o número da linha? Eu não sei ainda, mas eu posso procurar por essa função aqui, ó, corresp, o valor procurado 1, valor procurado, ele pulou aqui, ó, peraí, valor procurado, e aí sim, ah lá, 10. Se eu quiser o terceiro, ele vai pôr 30, se eu quiser o sexto, ele me dá 70, né? Então, é esse mecanismo que a gente está usando aqui para fazer uma amostra de 50. Então, veja aqui, ó, 50. Quais são as peças? As peças são a 527, a 678, em ordem ali, né? A 527, a 678, a 119 e assim por diante. Tá? Então, é um mecanismo aí de sorteio. Com isso, a gente tem que a amostra, qualquer que seja a análise que eu vou fazer aqui, dentro dessas 50, ela vai poder representar as 1000 que foram extraídas.